todos. Amém? Amém. Nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a presença dele é o mais importante que nós podemos ter nas nossas vidas. Aqueles que estão aqui na igreja, eu peço que fiquem de pé, em nome de Jesus, e vamos louvar todos juntos ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família que tem o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Declare. Recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família que tem o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido
Amém. A igreja pode sentar, os irmãos podem sentar. Nós só conseguiremos viver essa realidade daquilo que cantamos quando realmente Jesus for o Senhor das nossas vidas. Quando Ele for o cabeça da igreja, sendo eu a igreja. Não colocando a responsabilidade em cima de outros, mas eu assumindo a responsabilidade de ser igreja, de ser servo, de ser parte de um corpo que, mesmo sendo diferente, todos têm importância para o reino de Deus e para o nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de avisar vocês hoje que hoje a gente teve um problema, certo? Na internet. A gente não está fazendo a transmissão ao vivo, mas está sendo gravado. Se Deus permitir, se tudo der certo, essa transmissão posteriormente vai ser passada para o YouTube. Então, desde já, Deus abençoe todos aqueles que estarão ouvindo essa programação, que estarão também conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Nesse momento, nós vamos orar ao nosso Deus. Eu peço aos irmãos que fechem os olhos. E vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno e justo, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de estarmos aqui, na tua casa de oração. Eu sei, Senhor, que muitas vezes acontecem coisas que nós não esperamos, mas tu és sabedor de todas as coisas, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, Senhor, que acontecem. Por isso nós te damos graça, Senhor, nós te agradecemos por ter nos trazido até aqui, Senhor. Por ter nos dado essa oportunidade, Pai, de estarmos na tua casa, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que mova os corações que estão aqui essa noite, essa tarde. Mova o coração dos irmãos que estão aqui, Senhor, para que todos eles possam se destituir de tudo aquilo, Pai, que possa estar atrapalhando a comunhão contigo, Senhor. E verdadeiramente que possam ter, Senhor, uma ligação contigo, através do teu Espírito Santo, através da tua palavra, através dos louvores, Senhor, que nós entoamos a ti, Senhor. Permite-nos, Senhor, e enche-nos do teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Revela tudo aquilo que nós temos feito de errado, Senhor. E nos ajuda para que, Senhor, nós venhamos, Senhor, verdadeiramente a nos converter e andar por novos caminhos, sendo uma nova criatura. Abençoa, Senhor, aqueles que posteriormente estarão, Pai, participando dessa programação, Senhor. Aqueles que estarão, Pai, te louvando e te engrandecendo junto conosco. E que seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma que é feita no céu. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Nesse momento nós vamos fazer uma leitura bíblica. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Tiago. No livro de Tiago, no capítulo 1. Nós leremos do 12 ao 15. Eu gostaria de... É Tiago, capítulo 1, do 12 ao 15. Eu gostaria de convidar Tiago para ler. O livro é teu? Graça e paz, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém.
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu vou convidar o grupo Oase mais uma vez, e nós vamos louvar ao Senhor novamente. Vamos ficar de pé novamente, em nome de Jesus? Tenho certeza que não tem ninguém cansado aqui, né? Amanhã eu vou acordar de 5:30 da manhã para jogar. Tu acha que eu vou ter cansaço de estar aqui na casa do Senhor? Não tem condições, não é? Amém. Vamos louvar o Senhor dizendo que aquele que está feliz, diz amém. Aquele que está feliz, dá glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus nos dá essa capacidade de sermos felizes em Cristo Jesus, independente dos resultados que nós encontramos no nosso dia a dia. Essa semana aconteceu uma coisa, eu não vou dizer o que foi, mas eu podia escolher se eu ia ficar triste, se eu ia reclamar ou se eu ia dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a vida continua. As coisas não são mais importantes do que as pessoas. Nós devemos valorizar aquilo que tem valor diante de Deus, como os servos de Deus. Eu disse, Senhor, não quero me importar com o que vai acontecer, mas a minha alegria e os meus olhos precisam estar postos em Ti. Nós precisamos confiar e colocar os nossos olhos nele, porque tudo que passa, tudo que nós vemos é transitório, passa. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações.
momentos que passamos pelas provações, o Espírito Santo é tão maravilhoso que renova a sua vida. Basta você crer, seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso que renova a sua vida. Basta você crer, seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Peça ao Senhor. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito.
Poder sentar. Nesse momento eu gostaria de convidar o presbítero Jeconias. Vai vir cantar um hino do cantor cristão. Escolha e venha em nome de Jesus. E vamos louvar junto ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Tiago, lá no capítulo 1, no verso 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Depois ele continua dizendo no 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A gente às vezes não entende, porque ele diria uma coisa dessa: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por provação, porque a nossa provação, ela tem resultados em nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Vamos louvar o Senhor. Graça e paz, irmãos. Nós vamos louvar o nome do Senhor com o hino 319, o nosso cantor cristão. Amém? Vamos louvar. Abrigo perfeito. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção, confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são,
É Deus quem nos guarda. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Esse hino, o título desse hino é Abrigo Perfeito. Eu estava ouvindo e estava pensando, né? Abrigo perfeito. É um abrigo tão perfeito que até quando parece que os cristãos estão perdendo, eles estão ganhando. Até quando parece que eles estão em desvantagem, sendo perseguidos, eles estão sendo glorificados junto com Cristo. Veja que abrigo perfeito. Não existe possibilidade daqueles que estão em Cristo Jesus de perder, porque Jesus é mais do que vencedor. E Ele nos chama a ser mais do que vencedores. Como filhos, como servos dEle, precisamos ter essa consciência, esse olhar e essa vida diante de Deus. Viver dessa forma. Porque, como eu disse, tudo passa. E nós não sabemos nenhum tempo e nenhum momento que as coisas passarão, ou que a nossa vida vai passar. E passa, às vezes, em momentos que nós não esperamos, porque, na verdade, ninguém espera que a morte chegue. Ninguém espera que isso aconteça, principalmente quando são pessoas mais novas que não têm nenhuma evidência de que isso vai acontecer. Mas eu já conheci pessoas, amigos meus, bem mais novos do que eu e alguns poucos mais velhos, que estavam do meu lado comigo, de repente, eu recebo uma ligação e dizem: olha, teu amigo morreu, faleceu. Aí a gente vê que tudo aquilo que a gente coloca como prioridade em nossas vidas, aqui na terra, é passageiro. Porém, aquilo que Deus institui para as nossas vidas, aquilo que Deus nos oferece através do sacrifício do seu Filho, é eterno. Não passa. Por isso que o próprio Jesus disse: olha, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas, isso são minhas palavras agora, e as outras coisas, enquanto estiveres aqui na terra, vos serão acrescentadas. Desde que o seu coração e a sua vida, primeiramente, esteja em mim, esteja na minha vontade, esteja no meu propósito para você. Nesse momento nós vamos fazer mais uma oração. Quando a gente começa a falar de Cristo, dá nem vontade de parar, né? Nesse momento nós vamos fazer mais uma oração. Vou convidar a irmã Anne para vir aqui. E nós, nesse momento, vamos orar pela humanidade sem Cristo. Nesse momento, nós vamos orar pelas pessoas que estão distantes de Deus. E Anne, quem vai fazer essa oração, para que essas pessoas encontrem a salvação. Oremos. Justo e eterno Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, a Ti somos gratos, Senhor, por esse momento, ó Senhor, que estamos tendo aqui, ó Senhor. Momento de Te adorar e de Te engrandecer, Senhor. Que isso se torne constante, Senhor, em nossas vidas, ó Senhor. Que quer por onde andemos, ó Senhor, possamos estar glorificando o Teu santíssimo nome, ó Senhor. Nesse momento, ó Senhor, eu colocar em Teu altar, Senhor, aquelas pessoas, ó Senhor, que ainda não Te conhecem, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Senhor, levantando, ó Senhor, pessoas, ó Senhor, para levar a Tua palavra, ó Senhor. O Senhor sabe, Pai, quantas pessoas, ó Deus, estão nesse mundo, ó Senhor, no mundo das drogas, na violência, ó Senhor, do adultério, ó Senhor, fazendo coisas que não Te agradam, ó Senhor. Então, nos desperta, Senhor, para que nós possamos ser essas pessoas, ó Senhor, que levam a Tua palavra, ó Senhor, porque sabemos que Tu nos capacita, ó Senhor. Por meio de nós, ó Senhor, Tu fala, ó Senhor, para essas pessoas, ó Senhor. Que elas possam, ó Senhor, estar abrindo os seus corações, ó Senhor, as suas mentes, ó Senhor, para entender, Senhor, que o verdadeiro caminho és Tu, Senhor, que sem Tu, Senhor, nada elas podem fazer, Senhor. Que elas venham se derramar, ó Pai, e entregar as suas vidas, Senhor, inteiramente a Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Senhor, sempre estar com esse desejo, ó Senhor, de orar por essas pessoas, ó Senhor, porque elas necessitam de nossas orações também, ó Pai. Vai nos guiando, vai despertando,
abençoando, ó Pai, e vai abençoando essas pessoas, ó Senhor, para que elas possam estar abrindo os olhos, Senhor, acerca desta verdade, Senhor. É isso que eu te oro e já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, eu vou compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. E o trecho que nós vamos ler, que vai ser compartilhado essa tarde, já fizemos a leitura, certo? Que está em Tiago, está lá no capítulo 1, do 12 ao 15. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, certo? Aí eu faço essa leitura, eu só peço aos irmãos que acompanhem e, se possível, deixem a sua Bíblia aberta, para que a gente possa investigar se realmente o que eu estou falando é verdade ou não. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta com... Deixa eu pegar outro microfone aqui, rapidinho, porque esse falha quando está na mão. Amém. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno e justo, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença em nossas vidas, da Tua palavra em nossos corações, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Por isso, Deus, ministra as nossas vidas a Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Que a voz seja minha, mas que a palavra seja Tua, Senhor. Por isso eu te peço que use-me como um instrumento nas Tuas mãos. Não é porque eu mereço, Senhor, mas é porque não faz sentido falar nada se não for o Senhor que for direcionar. Então, Senhor, toma a frente de todas as coisas. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Antes de começar diretamente nesse pequeno texto, eu gostaria de ler uma pequena parte da vida de Tiago, para a gente compreender um pouco daquilo que ele viveu e quem era ele. Esse Tiago aqui se trata do Tiago, meio irmão de Jesus, vamos assim dizer. E Tiago, ele era um dos que não acreditavam que seu irmão era um da sua família, porque na realidade a maioria da família de Jesus não acreditava que ele era o Cristo. Seus irmãos e irmãs. Seu pai e a sua mãe, sim, porque eles tiveram motivos de sobra para acreditar nisso. Mas seus irmãos não acreditavam. E com Tiago não foi diferente. Tiago, ele não acreditava em Jesus como Cristo. Porém, após a ressurreição de Jesus se apresenta a ele, aí ele passa totalmente a acreditar que aquele a qual ele dizia que não era o Cristo, que era seu irmão, que para ele era seu irmão e nada mais do que isso. Para ele era seu irmão e era de certa forma, um desordeiro,
alguém que criava conflitos e contendas, porque Tiago era um homem zeloso pela lei, assim como a maioria dos judeus. Então, a partir do momento que ele se encontra com Jesus ressuscitado, ele tem essa mudança total na sua vida. A sua vida é realmente transformada. E a gente que está aqui sabe disso. Quando a gente se depara, quando a gente encontra, quando a gente compreende o Cristo ressurreto, quando a gente compreende o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição e a perspectiva que traz para as nossas vidas, mesmo nós estando aqui ainda na terra, é algo maravilhoso demais para nós, que muda a nossa vida, muda todo o contexto da nossa vida, muda o nosso pensamento, muda os nossos princípios, aqueles princípios que tínhamos no passado, muda a nossa visão, muda tudo na nossa vida. Mas vou repetir, para aqueles que têm um encontro verdadeiro com o Cristo ressurreto. É tanto que aqueles que os maridos que traem esposas, quando eles têm um encontro com Cristo, eles dizem, eu preciso ser fiel. Aquele que mente, quando ele tem um encontro com Cristo, ele diz assim, eu preciso dizer a verdade. Então, o encontro com Cristo, ele muda toda a perspectiva da nossa vida. E com Tiago, não foi diferente. Um historiador da igreja primitiva, chamado Egésipo, identificou como um Tiago justo, testificando da sua extraordinária piedade, seu zelo pela obediência à lei de Deus e sua singular devoção à oração. Foi dito que os joelhos de Tiago se tornaram tão calejados por causa da oração que pareciam joelhos de camelo. Joséfo registra que Tiago foi martirizado em 62 depois de Cristo. Eusébio diz que lhe bateram até a morte com uma clava e depois de ter sido atirado do parapeito do templo. Egésimo também registra que ele foi lançado do pináculo do templo. Veja até que ponto a vida de Tiago foi transformada por Cristo. Ele era tão zeloso da lei, ele era tão zeloso da sua fé, ele orava tanto que os joelhos dele calejaram. Os joelhos da gente é tão fininho, né? A gente passa a mão assim, tão fininho. Às vezes, quando começa a engrossar, a gente até acha ruim, né? Passa a mão assim, rapaz, o negócio está feio aqui, meu joelho está ficando grosso. Vou passar um creme de pele, um hidratante. A tecnologia nos trouxe isso, né? Um hidratante para conservar minha pele limpa e bem fininha, bem delicada. Porém, Tiago, ele não abria mão das suas orações, da sua vida de oração, da sua fé em Cristo. Daquele Cristo a qual ele negava, mas porém ele teve um encontro com ele. Teve um encontro verdadeiro e real com ele. Nós precisamos aprender que nós precisamos ter uma vida de oração e de dedicação a Deus. Você imagine a morte dele. Ele poderia ter evitado que ele fosse morto dessa forma. De ter apanhado com uma clava. Aqui eu já disse o que é uma clava, mas talvez alguns não tenham ouvido ou não lembrem. Uma clava parece é feito um taco de beisebol. Só que a diferença dela é que ele não é todo liso, feito um taco. A gente já viu isso em filme, talvez no filme mais antigo, aquela madeira toda deformada, né? E depois a clava ela passou por adaptações, né? Colocavam pregos nela,
sabe, para ficar mais letal. Foram fazendo a maldade vai se multiplicando e as armas também, né? Nós sabemos disso. Mas eu não sei que tipo de clava ele apanhou, mas ele poderia não ter passado por isso, talvez, se ele tivesse negado a Jesus como Cristo. Mas ele não abriu mão disso. E nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós não podemos também abrir mão. Talvez por isso que ele tenha escrito com tanta propriedade, dizendo assim: bem-aventurado o homem, no versículo 12, que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta. Nós devemos suportar os intempéries da nossa vida. Devemos suportar as coisas que acontecem em nossa vida. Principalmente aquilo que se diz respeito à nossa fé. A nossa fé em Jesus. A nossa fé naquele que nós chamamos de Salvador, que chamamos de Senhor. Naquele que chamamos de Pai. Principalmente relacionado à nossa fé. Nós precisamos suportar as coisas com perseverança. Nós devemos suportar todas as provações que se apresentarem em nossa vida. E como eu disse, Tiago era muito conhecedor disso. Veja aquilo que eu falei, veja aquilo que os historiadores escreveram acerca dele, que ele suportou. Porque ele tinha a certeza de que o suportar, ele tinha a certeza de que a fidelidade dele a Cristo lhe traria uma coroa que se chama coroa da vida. Mesmo que a morte alcançasse ele, através da sua fé, através da sua confiança em Deus, mesmo que a morte alcançasse ele, ele sabia que tinha uma coroa de vida para ele, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o quê? Que o amam. Ele prometeu àquele que o quê? O amam. Nós precisamos analisar o nosso amor acerca de Deus. Até que ponto o nosso amor a Cristo nos levaria a suportar coisas difíceis, coisas insuportáveis. Eu amo olhar para a história do primeiro século, dos primeiros cristãos. Eu não estou dizendo que no decorrer do tempo não houve perseguição e dificuldade, porque houve e há. Hoje, mais em alguns lugares do que em outros, mas existe. Mas eu amo olhar para o passado e ver que tantas pessoas se doaram, tantas pessoas que se entregaram a Deus totalmente por causa da sua fé em Cristo. Imagina aqueles a qual receberam essa mensagem de Tiago. Com certeza a igreja passava por provações internas e externas. Quando eu falo interna, não falo apenas de uma provação que acontecia dentro da igreja, entre irmãos, mas eu falo de uma provação que parte do nosso próprio eu, na nossa própria existência, das nossas mentes, dos nossos desejos, uma provação que se chama vontade de pecar, vontade de fazer aquilo que é errado, desejo de fazer aquilo que é errado. Nós temos essas duas visões em relação a esse texto. Primeiro, o suportar físico, o suportar externo, o suportar de sofrer realmente dores, de suportar perseguições, a fim de receber a coroa da vida. Mas essa não era a única forma que aqueles que estavam ouvindo ele deveriam viver para receber essa coroa da vida. Essa não era a única forma, ou a única característica
característica que existia num cristão no primeiro século. Mas ele continua falando de uma coisa aqui muito ligada ao nosso cotidiano e à nossa vida aqui no nosso meio, no nosso contexto. Ele diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Essa é a segunda provação que eu posso descrever. É a provação dos nossos desejos pecaminosos. Há uns dias atrás, não sei, 1 mês ou 2 meses, eu tive a oportunidade mais uma vez aqui de pregar, e eu falei justamente sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. E é muito claro a resposta de Deus a Caim e Abel. São 2 respostas totalmente diferentes em relação àquilo que eles vieram oferecer. Mas Deus disse que ele recebeu Abel e a sua oferta. E Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Veja bem, como eu disse, aquilo que nós oferecemos a Deus e aquilo que Ele aceita de nós está ligado a quem nós somos. Está ligado à nossa pessoa. É tanto que quando Caim vai lá reclamar com Deus, por ele não ter recebido a oferta dele, Deus diz: é desejo teu pecar. É desejo seu pecar. O pecado está à porta. Mas cumpre a você. Cumpre a você, cumpre a mim, cumpre a cada um de nós. Descumpre a você dominá-lo. Porque se você proceder bem, certamente você será aceito. Deus precisava primeiro que Caim tivesse uma vida voltada a ele, para depois aceitar a oferta dele. Para ele levar a oferta e ser aceito por Deus, primeiro a vida dele deveria ser aceita. Mas eu quero frisar aqui que o desejo de pecar não é de Deus, é nosso. Nós temos o desejo de pecar. Nós temos o desejo no nosso coração de fazer muitas coisas erradas. Nós temos, mas assim como Deus disse, lá no princípio ele diz aqui, Tiago diz aqui na sua palavra, ele diz ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Nós sabemos disso, que quando nós desejamos muito uma coisa, nós somos seduzidos por ela. E o interessante é que muitas coisas que nos seduz, que nos faz olhar e desejar, são coisas ilícitas. São coisas erradas. Então, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança os seus desejos pecaminosos. Bem-aventurado aqueles que suportam com perseverança a sua tendência a errar, ao pecado. Aqueles que estão caminhando como cegos a um buraco que talvez ele não poderá voltar de lá. Bem-aventurado nós somos quando nós suportamos esse desejo que está no nosso coração. Não é que um desejo que vem de Deus. O desejo de Deus é que a gente suporte aquilo que nos tenta. O desejo de Deus é que a gente consiga viver uma vida contrária daquilo que nos leva ao pecado. Porque o pecado, ele traz consequência para as nossas vidas. O que aconteceu com Adão e Eva? Eu ouvi uma coisa interessante esses dias. Às vezes, alguns de nós, no decorrer da nossa vida cristã, pensamos que somos fortes, a ponto de suportar o pecado, a ponto de nós suportarmos aquilo que nós desejamos.
Nós pensamos que somos fortes. Provérbios diz que, olha, não passe nem na rua da mulher que lisonjeia com os lábios. Não passe nem na rua daqueles que se prostituem, daquele que tenta conduzir você ao erro. E nós não somos fortes, devemos nos afastar do pecado. Devemos nos afastar daquilo que pode nos afastar de Deus. Mas só vamos conseguir isso quando nós colocarmos a nossa vida na dependência de Deus, na dependência do Senhor. Porque, como eu disse, o pecado ele traz consequência, e ele escreve aqui, então a cobiça, no versículo 15, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Veja se não tem uma semelhança com aquilo que está escrito em Gênesis. Como eu disse, com aquilo que Deus disse a Caim: o pecado jaz à porta, é desejo o teu pecar, mas cumpre a você dominar. Porque se você proceder bem, certamente você será aceito. Porém, Caim, ele escolheu pecar, ele escolheu fazer aquilo que é errado. E nós sabemos a consequência que teve. Adão e Eva escolheram desobedecer. E como eu disse, eu lembrei agora, o interessante é que Adão e Eva, eles não sabiam o que era pecado. Veja bem, eles não sabiam do conceito do que era pecado. Eles não sabiam, mas mesmo assim eles foram enganados. Imagine nós, que somos especialistas em pecado. Todos nós que temos pecados em nossas vidas, que precisamos ainda deixar. Que precisamos ainda colocar diante de Deus, pedir perdão a Ele e procurar nos esforçar, procurar não deixar aquele pecado que está querendo gerar a morte em nossas vidas ser gerado. Imagina nós que sabemos o que é pecado. O quanto é fácil cada um de nós pecar e fazer coisas erradas. Nós precisamos entender essa noite que nós devemos suportar as provações da nossa vida, as provações dos nossos desejos pecaminosos que podem nos afastar de Deus e pode gerar morte para as nossas vidas. Morte espiritual e morte eterna. Precisamos compreender que nós precisamos vencer tudo aquilo que está dentro de nós e que nos conduz ao pecado. Independente das consequências que possam haver em nossas vidas, nós não podemos deixar que os pecados que nos conduz à distância de Deus seja consumado e gere morte para as nossas vidas. Porque o que Deus tem para nós é vida e vida abundante em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar o grupo Oasis. Nós vamos louvar mais uma música. Nós vamos louvar mais uma música. Peço à igreja que fique de pé. Esse é o momento de nós alô, amém. Esse é o momento de nós abrirmos o nosso coração diante de Deus, com a consciência de fazer aquilo que é certo diante de Deus em resposta das suas palavras. Nós precisamos suportar com paciência e perseverança a tribulação, porque depois de ter sido aprovado, nós receberemos a coroa da vida, a qual Deus prometeu àqueles que o amam. Por isso
que nós devemos ter o nosso coração e as nossas vidas derramadas diante de Deus. Derramada, que eu digo, é expostas, abertas, um coração diante de Deus. Então façamos isso nesse momento, porque o Senhor quer que nossa vida seja bem diferente daquela que nós vivemos hoje. Nossa esperança está em Ti, Senhor. O Teu toque, Senhor, a Tua presença pode mudar toda a nossa vida, todo o nosso pensamento, todo o nosso contexto, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, gere em nós, Senhor, um coração puro. Gere em nós um espírito reto, Senhor, que Te agrade. Crie em cada um de nós, Senhor, um coração puro, para que possamos, Senhor, atender ao Teu chamado, atender a Tua vontade, Senhor, para que possamos, Senhor, suportar com perseverança tudo aquilo que apresentar em nossas vidas, Senhor. Seja coisas, Senhor, externas ou internas, Senhor, que possamos suportar, Senhor,
toda a tentação, Senhor, tribulação, o que possa haver, Senhor, para que possamos receber a coroa da vida, a qual Tu prometeste àqueles que Te amam, Senhor. Por isso nós queremos nos derramar e estar diante de Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Continuemos todos de pé. Nós estamos finalizando nesse final de tarde, começo de noite, que possamos verdadeiramente ter uma vida expostas, umas vidas expostas, abertas, claras diante de Deus, porque na verdade não adianta nós queremos esconder nada, porque de tudo Ele sabe. Porém Ele ama, Ele se agrada daquele que se expõe, daquele que se abre. É como João diz, aquele que se chega à luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, a fim de que sua vida seja manifesta. Não é manifesta aos olhos dos outros, mas manifesta aos olhos de Deus e aos nossos próprios olhos. Porque cada vez que nos aproximamos de Deus, mais enxergamos quem nós somos, mais enxergamos as mudanças que precisam ocorrer em nossas vidas. Eu só lembro de Isaías quando se coloca, quando ele está diante de Deus, ele diz: ai de mim, porque eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de homens, de pessoas de lábios impuros. Ai de cada um de nós. Mas para nós nos enxergarmos, precisamos estar com as nossas vidas diante de Deus e combater tudo aquilo que nos afasta de Deus e suportar com perseverança, para que no final de tudo, cada um de nós possa receber a coroa da vida do Senhor, que foi preparada para nós que amamos Ele. Que Deus continue a nos abençoar, que Deus abençoe aqueles que possivelmente estarão ouvindo essa mensagem, que estarão participando do culto. Lembrando que amanhã nós teremos culto aqui à noite. Todos estão convidados para a glória do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te oro agradecendo mais uma vez, Senhor, por tudo aquilo que tu ministraste aos nossos corações, Senhor. Pela tua palavra que não volta vazia, Senhor, mas ela vai fazer o efeito que o apraz, Senhor. A tua palavra que é mais cortante do que espada de 2 gumes, capaz de separar, Senhor, juntas e medulas, Senhor, alma e espírito, Senhor, capaz de penetrar o mais íntimo de cada um de nós, Senhor, que a tua palavra vai e surta efeito em nossas vidas, Senhor. Peço que abençoe aqueles que possivelmente estarão ouvindo, que estarão participando desse culto. Abençoa a tua igreja, teus filhos, Senhor. Abençoa aqueles que não poderão estar aqui essa noite, mas que todos venham compreender a necessidade de ter uma vida diante de Ti, Senhor, para que possa suportar com perseverança tudo aquilo que se encontrar, tudo aquilo que se deparar nas suas vidas. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça
Meus pecados Jesus levou.